Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 21 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Dois Sistemas Opostos. Dois textos aparecem como textos principais do nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Apocalipse 12, 17, que especificamente diz o seguinte: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. E Apocalipse 17, verso 14, que diz: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu quero aproveitar e ler também o capítulo 17, versos 1 e 2. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações das impurezas da imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Antes de podermos comentar aquilo que nós vamos analisar dentro do nosso estudo de hoje, quero desafiá-lo para que possamos orar. Orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender o tema relevante que estudaremos hoje, mas ao mesmo tempo orar pelos nossos amigos e irmãos que se mantêm firmes estudando conosco a lição da Escola Sabatina, aqueles que enviaram seus pedidos para o nosso canal e que juntos aqui na nossa comunidade de oração clamam a Deus, pedindo também uma intervenção, um milagre. E eu te desafio para orar junto comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos o Deus de amor que tu és. O Deus que se preocupa com cada um de nós e que tem planos e projetos, sonhos para cada um. Sei, Pai, que muitos desses seus filhos que nesse momento oram comigo têm projetos, têm sonhos, estão buscando uma intervenção da tua parte, mas também que entendem que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, nesse momento, eu quero pedir que o Senhor possa não apenas ler o coração de cada um, ao mesmo tempo, responder a cada um, talvez não de acordo com aquilo que pedimos, mas de acordo com aquilo que o Senhor sabe que será o melhor para nós. Se o pedido feito for para a honra e glória do teu nome e para que o teu reino seja expandido, te pedimos que o Senhor opere de forma milagrosa na vida de cada um de nós. E se não, ajuda-nos a entender qual é a tua vontade. Fala conosco também através do teu Espírito, Pai, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Quando analisamos aqui os textos que acabamos de ler, eles vão descrever essas duas mulheres que aparecem no capítulo 12 e no capítulo 17. Na lição de ontem, nós introduzimos a temática que estudamos, mencionando que o Senhor Deus sempre teve o seu povo em todas as eras, desde que Adão e Eva pecaram, até o momento em que o céu se abrirá e se desenrolará como um pergaminho, e o Filho do Homem aparecerá nas nuvens dos céus. Em todas as gerações, em alguns momentos, haviam mais pessoas fiéis a Deus, em outros momentos haviam tão poucas que, nas palavras do próprio Elias, quando olhou para a nação de Israel e acabou declarando: Senhor, só fiquei eu. Mas o Senhor Deus ainda disse para Elias: Elias, você não é o único, eu ainda tenho mais 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos diante de Baal. O Senhor, mesmo nas horas mais escuras, o Senhor Deus sempre teve os seus filhos e ele os conhece por nome. Lá em João, no capítulo 10, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguirão. Não é à toa que lá em Apocalipse 14 também descobrimos que os santos no céu, depois que o mal for eliminado,
quando foram vistos por João, eles são descritos da seguinte maneira: esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Seguir o Cordeiro pressupõe que essas pessoas, elas não seguem as suas inclinações. Elas não vão simplesmente fazer aquilo que eles acham que vai ser o melhor para eles. Mas eles permanecem fiéis a Jesus. Eles continuam seguindo a vontade de Deus, mesmo que essa vontade os leve por caminhos complicados. Seguir o Cordeiro pressupõe que em determinado momento ele vai seguir na direção do Calvário. Existem caminhos de dificuldade e provação que às vezes aqueles que buscam a Cristo acabarão enfrentando. Mas a promessa que encontramos da parte do Senhor Jesus é de que ele estaria com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Em determinados momentos, o povo de Deus parece que diminuiu tanto, reduziu tanto, que quando você olha para a época do dilúvio, apenas Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras entraram na arca, quando todos os demais haviam se afastado do caminho do Senhor. As cidades da Campina, 5 cidades das Campinas. Entre elas, o Senhor Deus, na perspectiva do pedido que Abraão fez ao Senhor, não haviam sequer 10 pessoas justas. O Senhor Deus livrou apenas a Ló, sua esposa e as 2 filhas. E mesmo assim, a esposa ainda olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal. Às vezes olhamos e parece que o mal está triunfando. E por falar no mal, quando você vai para Apocalipse capítulo 17, você percebe nitidamente aqui essa mulher que aparece em Apocalipse 17, ela está vestida de púrpura e montada sobre uma besta escarlate. Ela tem abominações das impurezas da sua prostituição. E prostituição significa que um dia ela foi fiel a Cristo Jesus, mas acabou se corrompendo, se prostituindo, deixando de lado aquilo que era o propósito do Senhor Deus e seguindo por caminhos complexos, por caminhos de infidelidade. Infidelidade principalmente à vontade de Deus revelada em sua palavra. Você percebe que às vezes, quando olhamos para a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, parece que em alguns momentos, em contraposição com o povo de Deus, que é descrito como remanescente, ou que sobrou o resto, aqueles que estão ao lado da rebelião, parece que são a grande maioria. Parece que essa mulher vestida de escarlate, ela representa um grupo muito maior. Na época em que João vai escrever o livro do Apocalipse, a cidade de Babilônia já não existia mais. Ela já tinha sido destruída. Entretanto, apesar de ser um monte de escombros, Babilônia ela representa algo muito maior. Babilônia surgiu quando a primeira rebelião pós-dilúvio aconteceu. Lá em Gênesis, no capítulo 11, no capítulo 10 e também no capítulo 11, no capítulo 10 você descobre que um camarada chamado Nimrod foi para a região da planície de Sinear e resolveu ali construir uma torre que chegasse ao céu. Essa torre, que acabou se chamando depois de Torre de Babel, acabou se tornando um símbolo de rebelião contra Deus, a tal ponto que o Senhor Deus desceu e confundiu a linguagem das pessoas para que eles se espalhassem por todo o mundo. A partir desse momento, no entorno dessa mesma torre, surge a cidade de Babilônia. Algumas escavações que foram empreendidas lá em Babilônia descobriram a base de uma torre em forma de zigurate, ou seja, de pirâmides sobrepostas, de uma torre imensa, que era chamada de Torre de Etemenanque, cuja tradução é uma tradução muito parecida com aquilo que aparece lá em Gênesis capítulo 11, uma torre cujo céu estava no topo. Era uma torre em forma de zigurate, já mencionei, de pirâmides sobrepostas, e que no topo havia um templo dedicado a todas as divindades da Babilônia. O que percebemos é que Babilônia representa uma oposição clara ao povo de Deus. Quando você vai para o livro de Daniel, você percebe essa tensão já a partir do capítulo 1. Babilônia invade Jerusalém e o Senhor Deus entrega a Nabucodonosor, rei de Babilônia, tanto a Jerusalém como também o seu rei. Jerusalém é destruída, as pessoas são levadas como cativas para a Babilônia.
Você percebe nitidamente que parece que o pano de fundo, a imagem que está sendo utilizada por João para descrever essa rebelião, chamando aqui de Babilônia, está fazendo eco àquilo que foi a experiência da época do próprio Daniel. É a Babilônia que parece que tinha vencido. Essa Babilônia, que é apresentada aqui no capítulo 17, ela está embriagada com o sangue dos santos, ela deu de beber do vinho da sua prostituição para os reis da terra. Parece que ela está vencendo. Mas eu quero só te lembrar que quando você vai olhar para a própria história mencionada lá por Daniel, chega um determinado momento em que, apesar de parecer que o reino de Deus estava perdendo, estava em desvantagem, que o Senhor Deus, ele tinha o seu povo escolhido, o seu povo fiel, mesmo no meio da própria Babilônia, dentro do palácio do rei Nabucodonosor. O Senhor Deus coloca Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vão servir como luzes no meio daquela escuridão, vão testemunhar do Deus verdadeiro. Da mesma forma, mesmo numa época de grande treva espiritual, o Senhor Deus terá os seus representantes para mostrar ao mundo que aqueles que permanecem em Deus se tornarão fiéis ou serão fiéis ao testemunho de Jesus, guardarão os mandamentos de Deus. Quando você olha para isso tudo, você percebe claramente essa tensão entre essas duas forças, as forças do bem e do mal. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza: apesar da Babilônia parecer ser muito mais poderosa do que a mulher pura e verdadeira do capítulo 12, nós percebemos que esses que ficarem ao lado do Senhor Jesus terão a possibilidade de poder vencer. Como nós vimos em Apocalipse capítulo 17, verso 14, o texto diz que juntos, está falando aqui de todos aqueles, toda a coligação do mal, o dragão, a besta, o falso profeta, junto com a grande multidão que segue a Babilônia, juntos guerrearão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Portanto, aqueles que permanecerem com Cristo Jesus, eles têm aqui a garantia de que a vitória final será deles ao lado de Cristo Jesus. Portanto, quando, mesmo antes que essa história tivesse lugar, exatamente na última fase da história do planeta, o Senhor Deus já revela como ela vai terminar. Não importa que poderio as forças da rebelião tenham nos nossos dias. Não importa quão longe a rebelião vá. Não importa quanta depravação, quanta imoralidade, quanta apostasia nós vemos nos nossos dias. Nós já sabemos como a história terminará. O Senhor os vencerá. O Cordeiro os vencerá, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E com ele vencerão os que foram chamados, escolhidos e permaneceram fiéis. Eu quero viver hoje como alguém que foi chamado, escolhido e que é fiel a Cristo Jesus. Você não gostaria de fazer o mesmo? Eu espero que sim. Viva dessa forma, em todos os momentos, sabendo que, se você viver assim, no final da história, a vitória de Jesus também será sua. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esse seja um dia muito abençoado para você. Eu estudo a lição. E você?